Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de política pública. Nós vamos falar, e com muita propriedade, nós vamos falar sobre isso, né? Até tentei buscar um médico e tudo, mas o horário não batia com o meu próprio médico, porque eu sou uma pessoa que sofri e sofro metade da minha vida com essa diabetes. Eu já, só dando uma noção para vocês do que a gente já entende de vivência da diabetes, eu já perdi a visão total, 100%, consegui recuperar. Fiz 2 anos de hemodiálise, tenho um rim transplantado, beleza? E já perdi um dedinho aqui. Então, as damas na frente. Daniela, pode começar. Apesar das damas primeiro, hoje quem tem propriedade para falar é você, né, Rocha? Semana passada Nada. você falou, não, o assunto, né, a gente tá falando muito de gênero e tal, mas boa noite para todo mundo. Eu acho que essa experiência é muito boa, por mais que não tenha sido possível trazer o seu médico, né, Rocha? Eu acho que ouvir você vai trazer uma outra perspectiva para a gente. Queria aproveitar aí também e parabenizar, né, reparabenizar a todos os nossos alunos, inclusive a Jéssica também, que arrasou na redação, né? Não sei se vocês viram, galera, mas nós tivemos notas, assim, maravilhosas, resultados incríveis, fruto aí do esforço, né, dos nossos alunos e também da gente, do Rocha, da Jéssica, do Lucas, de todo mundo aí, assuntos relevantes e trabalhar eles da melhor forma possível, tá? Preparando vocês. Então, confia na gente, cara, vai dar certo. Bom, pensando sempre eu pedi para falar primeiro, porque a minha parte ela é mais curtinha, e aí ela vai tocar em alguns pontos bem específicos que o Rocha vai desenvolver melhor depois. E pensando sempre nessa questão de trazer temas atuais, eu vou atrás de manchetes, notícias sobre o assunto da semana, e eu encontrei hoje, eu estava terminando de preparar essa aula, e eu encontrei essa notícia aí, ó, 14/2/2023, relacionando a questão da ausência de vitamina D, da falta de vitamina D, com o risco maior de diabetes, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, a todas essas novas informações que a ciência traz para a gente. E eu também encontrei, não trouxe, mas eu encontrei também uma notícia recente, eu acho que de novembro do ano passado, relacionando, é claro que ainda estudos, né, incipientes, mas indicando uma possibilidade aí de a exposição a diabetes, ou maior exposição a diabetes, para quem teve Covid. Então, eu acho que é uma coisa que interessa a todos nós, porque eu, pelo menos, peguei, então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta aí sempre, né? Rocha, por favor, passa para mim, por gentileza. Bom, que em relação a essa aula, esse tema, né, a gente vai falar muito da questão das políticas públicas, inclusive do Rocha até um pouco mais. Eu me atentei mais à questão histórica, mas para início de conversa, trouxe também algumas questões gerais. Eu sempre gosto das datas, né, ou não, eu sou um ilustrador que não gosto muito de data, mas eu gosto de pesquisar o que está por trás das datas. Essa é a parte interessante. E eu confesso para vocês que a do Dia Nacional de Combate, Conscientização e Prevenção à Diabetes, que é o dia 26/6, eu não encontrei. E aí eu peço desculpas, eu vou continuar procurando. Porque a escolha de uma data para ser celebrado um dia, um acontecimento, um evento de conscientização, ela tem sempre um... Deu uma travada aí para todo mundo ou foi só para mim? Para mim também travou. Deu uma travada aí, Dani? Travou também. Ai, gente, deixa eu sair aqui da minha internet. Chega de noite, não tem como. Todo mundo chega em casa, mas é isso. Repetindo, então, essa questão da escolha das datas para comemorar um evento, para lembrar algum acontecimento, algum evento de conscientização, ela tem sempre um porquê. Mas do dia 26/6 eu procurei, revirei a internet e não encontrei. Eu sei que foi uma data instituída pela OMS, juntamente com o Ministério da Saúde, justamente um dia específico para debater questões e lembrar a população, porque uma coisa que a diabetes é uma doença, às vezes, muito silenciosa, né? Então, lembrar a população de se prevenir. Agora, o dia 14, não. O dia 14, ela foi a data
de nascimento de um dos pesquisadores que descobriram a insulina, né? Inclusive, que foi o Frederick Banting. E, inclusive, deu uma OBO, porque ele ganhou o prêmio Nobel junto com o assistente dele, mas outras pessoas que também ajudaram na pesquisa ficaram de fora. E aí teve todo um BO depois que eu vou contar para vocês. Mas o Frederick Banting, ele foi um dos líderes, um dos organizadores da pesquisa que descobriu a insulina e todo o processo da importância da insulina. Então, o aniversário dele, que é 14 de novembro, foi selecionado aí como a data do Dia Mundial à conscientização dessa doença. E, como eu falei, é uma doença silenciosa e epidêmica. Né? No Brasil aí, se eu não me engano, a gente tem, o Rocha pode me confirmar, 12 milhões aproximadamente de pessoas que têm diabetes, né? E tá tudo muito relacionado com o nosso estilo de vida, né? Quando eu falo nosso aqui, eu me incluo nessa. Com muita coisa para fazer, muita aula para dar, a gente que é professor, né, Rocha, às vezes não se alimenta direito, às vezes não almoça, pula a refeição, não faz atividade e por aí vai. E aí a gente vai desenvolvendo essa predisposição. Rocha, por favor. E aí, pensando um pouquinho a respeito da história da diabetes, eu achei muito interessante. Eu gostei bastante de ler sobre a história da diabetes. E descobri que os primeiros registros do sintoma dessa doença, eles já estão presentes aí na história da humanidade desde o Egito Antigo, desde antes de Cristo, o famoso papiro de Ebs, que Ebs era um médico egípcio que relatou, né, e um dos primeiros sintomas observáveis é a micção, a pessoa urinar muito, e emagrecer. A pessoa vai emagrecendo, vai urinando e emagrece e acaba indo até a óbito, né? Então, os primeiros registros, relatos desses sintomas a gente tem já na antiguidade. Mais tarde, mas ainda dentro do que a gente chama de história antiga, né? Lá durante o Império Romano, nós teremos dois personagens famosos. O Galeno, que é famosíssimo, que é considerado um dos pais da medicina, e o Orateus. Ambos aí inseridos nesse contexto do Império Romano. O Galeno, ele atendia ali, né, clinicava, mas ele estudava e ajudava as pessoas ali em Roma, e o Arateus na região da Capadócia, que também fazia parte do Império Romano. O Arateus mesmo, ele fez um livro chamado Doenças Crônicas e Agudas, e lá ele foi o primeiro a usar o termo diabetes. E o termo diabetes, ele vem do latim, que significa sifão. E é um sifão no sentido de algo que permite a passagem de um líquido, né? Algo que que transporta um líquido. Por quê? Justamente por essa característica, né, do sintoma do paciente diabético, que é urinar o tempo todo. Então, a palavra vem daí, né? E ele descreve como a liquefação da carne e dos ossos em urina, como se a pessoa se urinasse, ela vai se desfazendo em urina. Essa era a percepção que eles tinham, né, desses pacientes. Mas também, não só na Europa, né, a gente sabe que a medicina oriental também é super avançada, e na antiguidade, na Índia, por volta de 400 a.C., nós já tínhamos também outros, digamos, observadores, outros médicos que já apontavam aí para algumas características da diabetes, né, como, por exemplo, a questão da urina com sabor de mel, a urina adocicada. E, bom, gente, professora, como é que eles sabiam o gosto? É isso aí que você está imaginando mesmo, eles tinham que experimentar. E percebiam que a urina desses pacientes era extremamente doce, né? Que a gente vai chamar aí de glicossúria renal, né? O termo hoje é esse, né? Que é a urina com uma grande concentração de açúcar, né? E aí, alguns médicos começaram na Europa, mais tarde, né? Ao longo aí da modernidade, começaram a observar a dieta dos pacientes. E eles perceberam que quando os pacientes diabéticos ingeriam alimentos, eles ainda não tinham noção da insulina, eles ainda não sabiam como era o processo, eles estavam atentos só aos sintomas. E aí eles perceberam que quando o paciente ingeria muitos carboidratos, pães e raízes e coisas nesse sentido, a urina ficava mais doce. E quando os pacientes ingeriam mais gorduras e proteínas, carnes e tal, a urina ficava menos doce. Então, eles começaram a perceber, peraí, tem uma relação aí, né? E no século XVIII, 1776, o Mayfield Dobson, ele vai desenvolver um método para livrar os médicos do triste ato que é ter que experimentar as urinas, né? Então, ele simplesmente conseguiu aí desenvolver uma técnica para poder medir a quantidade de açúcar presente na urina desses pacientes.
Só no século XIX é que essa doença ela vai tomar aí, ela vai ganhar um respaldo maior, um respaldo dentro da comunidade científica a partir da publicação de um artigo num importante jornal de medicina. E depois que essa doença, então, chamou mais atenção da comunidade científica, e era uma doença que a pessoa descobria e, né, relatava, você está com diabetes. Não sabiam ainda a origem nem nada, mas, assim, era certeza que praticamente a pessoa ia morrer, porque eles não sabiam a origem, não sabiam nada de nada ainda, né? A gente está falando de século XVIII, século XIX. E aí, os pesquisadores, os médicos foram procurar a origem dessa doença. Onde é que surge? Por que surge? Por que esses pacientes urinam muito, urinam doce, e urinam, emagrecem até morrer, né? E aí, primeiro, a hipótese estava nos rins, porque, né, quando fala em urina, a primeira coisa que vem à mente é os rins, eles já tinham essa noção, a bexiga, que também muda de tamanho, porque a pessoa urina muito, etc, etc. E aí, depois, eles passaram a suspeitar do intestino, passaram a suspeitar do estômago, né, que é o local onde é absorvido, lembrando que eles observavam muito a dieta dos pacientes, então, formulou-se um monte de hipóteses. Até que 2 médicos alemães, ali no finalzinho do século XIX, eles estavam fazendo alguns experimentos com pâncreas em animais, em cachorros, e eles perceberam que retirar os pâncreas dos animais, dos cachorros, levava eles a óbito por diabetes, porque eles retiravam o pâncreas para observar os efeitos e perceberam que os animais desenvolviam justamente os mesmos sintomas que os seres humanos com diabetes, que é a urina em grande quantidade e adocicada. Né? Então, isso aí já levantou uma suspeita. Olha, parece que o negócio não está nos rins, parece que não está no intestino, está no pâncreas, né? E aí, em 1910, um outro médico vai levantar essa hipótese e vai defender essa hipótese, né, de que a diabetes é causada por uma deficiência de alguma substância que tem a ver com o pâncreas, alguma coisa que tem a ver com o pâncreas. Por favor, Rocha. E aí, nessa mesma época, né, a gente já está aí em início do século XX, né, é um período de final do século XIX, início do XX, de avanço significativo da ciência, é nesse período que a gente vai ter aí a descoberta, né, um pouco mais tarde, da penicilina, então a medicina está, né, a todo vapor. E é nesse período aí, em 1910, que outro médico, o John Mayer, sugeriu que a secreção, havia uma secreção pancreática que fica em baixa digamos, nos pacientes diabéticos, né? E ele deu o nome da palavra insulina. Ele foi um dos que criou esse termo, para essa substância produzida pelo pâncreas que ficava em níveis baixos em pacientes diabéticos. E a palavra insulina, eu acho essa questão da etimologia maravilhosa, né? A palavra insulina vem de ínsula, que significa ilha. E o nome ilha, você falou, professora, mas ilha, o que ilha tem a ver com pâncreas? O pâncreas é porque um outro médico, no final do século XIX, ele estudando o pâncreas, né, ele percebeu que o pâncreas tinha algumas células em formatos de ilha, e aí, inclusive, as ilhas receberam o nome dele, né? E aí, daí vem o nome, porque essa substância era produzida nessas células do pâncreas que tinham formato de ilha. Olha que criativo, né? Bom, aí a Primeira Guerra vem, em 1914, e interrompe esses estudos, né? Então, tinha tudo para ser uma pesquisa super promissora dentro de uma área interessantíssima, né? De uma doença que era letal, as pessoas, né, já demonstravam sintomas e logo morriam, mas a guerra veio e interrompeu isso. E só depois que a guerra acabou, a Primeira Guerra acabou em 1918, é que a gente vai ter uma retomada dos trabalhos, e é justamente nesse momento aí que a gente tem, né, os 2 grandes nomes aí, né, o Frederick Banting e o Charles Best, que vão publicar a prova definitiva, né, a partir de experimentos novamente com os cães, coitado dos cachorros, né, enfim. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que se retirasse o pâncreas do animal, ele ia ter diabetes. Mas se pegasse a substância extraída do pâncreas de outro animal e injetasse nesse animal com diabetes, ele reagiria, né, ele melhorava. Então, a gente vai ter esse extrato pancreático, chamado insulina, e ele vai ser injetado em 22 em um menino de 11 anos, que vai ter um efeito positivo, né? O jovem, ele vai se recuperar. E aí, isso foi algo que revolucionou a medicina, né? A crença aí de que estava tudo resolvido. É claro que, né, a gente sabe que o processo é longo, mas com certeza foi uma reviravolta, foi
porque agora isso representava uma melhora na qualidade de vida das pessoas que tinham essa doença e até um aumento, né, na expectativa de vida. Então, as pesquisas vão continuar, e na década de 60, nós teremos aí a grande questão depois do prêmio Nobel, da descoberta da insulina, foi desenvolver, então, uma insulina sintética. Como produzir essa insulina para aqueles pacientes que não têm, né, que não produzem, por aí vai. Então, a grande questão foi isolar essa molécula e conseguir produzir ela de forma sintética. E isso vai render a um outro pesquisador, na década de 60, o Nobel de Química. O que eu percebi lendo aí sobre essa questão da insulina? Eu percebi que a insulina e da diabetes, que os estudos envolvendo essa área, eles estavam em conjunto com outros estudos. Então, não eram só pesquisas sobre a diabetes, eram pesquisas que envolviam metabolismo, envolviam moléculas, que envolviam outras substâncias, e isso tudo vai propiciar uma série de transformações dentro da medicina, inclusive até uma maior valorização da endocrinologia, né, que é essa especialidade médica. Quando a endocrinologia ela vai receber mais atenção e vai se tornar uma especialidade. Os médicos perceberam que, olha, precisamos de pessoas que se concentrem em estudar só as glândulas e as substâncias que essas glândulas produzem e secretam no corpo, né? Inclusive o termo hormônio também foi resultado aí dessas pesquisas, né, ainda no século XX, que passou a ser usado para designar qualquer material químico elaborado por glândulas e dutos que são, né, transportados até o sangue através de dutos e levados para diversas partes do corpo. Beleza? Rocha, por favor. Acho que já está encerrando. Outras considerações aí para a gente encerrar, né? Bom, eu falei de um apanhado geral a respeito da história da insulina e do desenvolvimento das pesquisas sobre a diabetes no mundo. E pensando um pouco no tema da geografia, né, Rocha? A gente tem que lembrar aí da globalização, essa Revolução Industrial 4.0, que tem a ver, né, com internet, e tem a ver também com a biotecnologia, a nanotecnologia. E a partir da década de 70, nós teremos aí alguns cabeçudos, alguns cientistas, que vão conseguir inserir genes de insulina em bactérias, para que essas bactérias passassem a produzir a insulina para a gente, né? É uma técnica conhecida aí como DNA recombinante. A ciência é maravilhosa, né? Quando é usada para o bem, é incrível. Então, a biotecnologia, dentro desse contexto de globalização e revolução tecnológica que a gente está tendo, ela tem muito, né, ao que contribuir com os estudos na área da diabetes e de outras doenças, né? E aí, trazendo mais para o Brasil, que é o nosso caso, que eu acho que o Rocha vai ficar mais, pesquisando, eu esqueci de colocar no slide, mas em 2004 foi criada a Farmácia Popular, que todo mundo conhece, imagino que todo mundo conheça, né? E a Farmácia Popular, que é um programa do governo para garantir acesso à população a medicamentos a um custo mais reduzido, principalmente medicamentos de doenças tão comuns, né? A fornecimento de insulina e por aí vai. Esse programa foi criado em 2004 e, principalmente nos últimos anos, né, dos governos anteriores, ele foi sofrendo uma série de cortes. Então, já que o assunto aqui, já para eu ir passando a bola para o Rocha, o assunto é política pública, o Brasil, qual que é a posição do Brasil em relação às políticas públicas para essa e outras doenças também, né? E aí eu achei de 2006 uma lei federal, na Lei 11.347 de 2006, que legisla a respeito da distribuição gratuita de medicamentos como a insulina para pessoas com diabetes. Então, essa lei é uma lei federal que visa aí garantir o acesso, principalmente à população de baixa renda, a esses medicamentos, que são medicamentos, como a própria insulina, tão fundamentais, tão vitais para a sobrevivência dessas pessoas que têm diabetes. Bom, pessoas, é isso. Rocha, quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu só queria dizer assim, numa sugestão, então, me arriscando na área da Jéssica, e se eu tiver errado, Jéssica, você pode me corrigir aí. Por exemplo, com o tema diabetes, nosso tema aqui é mais políticas públicas a respeito da doença, né? Sim. Mas com o tema diabetes, a gente pode dizer, então, que os primeiros registros foram no Egito Antigo, passando por toda a história com registros nesse ponto, e se intensificaram a partir da terceira e da quarta Revolução Industrial, quando a gente vai ter o processo de globalização mais intensificado, com desenvolvimento de máquinas, transporte,
biotecnologia e principalmente a mudança de comportamento das pessoas, né? Principalmente do final do século XX e início do século XXI, o sedentarismo toma conta das pessoas por causa desse desenvolvimento técnico-científico, e vem o processo de globalização, que também populariza comida. Ninguém aqui gosta de jiló, mas todo mundo gosta de sanduíche do McDonald's ou do Burger King. Né? Então, nós temos uma popularização dos próprios fast foods que combina muito com esse surgimento e essa, vamos dizer assim, essa explosão do diabetes pelo mundo. Né? Então, a gente pode falar ao longo da história e como ela cresceu por causa das mudanças de comportamento recentes. Né? Tá aí uma ideia de introdução, dependendo do texto que você for fazer. E a gente sabe que o nosso corpo ele se alimenta de duas substâncias, principalmente. A primeira substância é do oxigênio, dentro do organismo. A primeira é o açúcar, que dentro do organismo é chamado de glicose. Açúcar é a fonte de energia. Né? Isso é energia que nós precisamos para acordar, que nós precisamos para andar, para correr, para estudar, para trabalhar. Nós precisamos dessa energia. E essa energia dentro do organismo, o açúcar produz essa energia dentro do organismo, que é chamado de glicose. Então, esse açúcar que nós precisamos, essa energia, assim como o carro precisa da gasolina, do diesel, do etanol, nós precisamos da glicose para poder termos energia para o nosso dia a dia. E essa energia vem dos alimentos. Vem de como a gente se alimenta. Ao fundo aí está uma série de alimentos saudáveis, que, repetindo novamente, quase ninguém gosta. Por que a gente não gosta desses alimentos saudáveis? Pelo processo de aculturamento da globalização. Então, a economia capitalista, o neoliberalismo traz essas ideias, a mudança de rotina no dia a dia, como a Daniele falou, nós damos muita aula, não sobra tempo para se exercitar, na maioria das vezes, alimenta-se mal, come muito e alimenta mal. Então, esses alimentos que estão ao fundo aí estão sendo retirados das mesas por uma questão cultural, né? E a segunda fonte de energia que a gente tem é o oxigênio. Então, é o oxigênio e a glicose. E esse está no ar para que a gente possa respirar, e nós também estamos detonando com isso aí, com as nossas atividades, né? Com as nossas... com o processo de poluição, com a ocupação desordenada do espaço urbano, e a gente tem esta situação aí desses alimentos. E, nesse caso, o açúcar ou a glicose e o oxigênio, eles são transportados pelo sangue e distribuídos para todas as células do corpo, que geram a energia para o seu dia a dia. Minha avó já tinha um ditado: você tem que comer, porque saco vazio não para em pé. Né? Então, é a mesma coisa de um automóvel requintado, você tem que tomar cuidado com a qualidade do combustível que você tem nele. Você está abastecendo, senão vai entupir uma série de peças, vai queimar outra, queimar um sensor ou outro. Assim é o nosso corpo. Os dois principais fontes de energia que nós temos para conviver no nosso cotidiano, que cada dia está mais acelerado, repetindo o motivo dessa aceleração, é a introdução do neoliberalismo, que está transformando todas as formas de sociedade, né? Então, o neoliberalismo está acabando com os modos de produção comunitário, e quem tenta resistir a esse neoliberalismo acaba sendo qualificado aí como sendo alguém atrasado, arcaico, né? Então,
As células, elas transformam o açúcar e o oxigênio em energia, coisa que eu acabei de falar para vocês. Então, daí essa questão da diabetes, sobretudo com a questão do açúcar e da qualidade desse açúcar e da quantidade desse açúcar que você já está ingerindo. Hoje, a sociedade moderna considera o açúcar, sim, aquele que é extraído desde o Brasil colônia, no Brasil, extraído não, plantado desde o Brasil colônia, hoje já é considerado pela sociedade médica um dos maiores venenos do mundo, o consumo de açúcar, né? E a gente vai entender o motivo disso aqui. Então, pessoal, para que a gente precisa de energia? Como nós falamos, é para viver, para trabalhar, para divertir, para sonhar, para namorar, para estudar, para planejar o nosso futuro, né? Nós precisamos de energia para decidir entre o certo e o errado. Somos seres humanos. E não vem com essa, não. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos a opção de optar pelo certo ou errado. E, por comodidade, eu digo de cátedra esse assunto, por comodidade a gente opta pelo errado. Quantas e quantas vezes a gente prefere, por exemplo, alimentos que têm o seu gosto, o seu cheiro, ressaltados, né, por produtos químicos, um excesso de açúcar. Se você, qualquer youtuber ou TikTok, você vai ver a quantidade de açúcar que tem numa garrafa de Coca-Cola que a gente consome. Tem gente que consome 1, 2 litros, 4 litros por dia. Né? Se você ferver aquela Coca-Cola, mais da metade dela vira um xarope de açúcar. São produtos que nós estamos consumindo todo dia. Os pães, como a Daniela falou aí, né? Então, nós temos isso, a gente tem que ter energia para amar, para andar, para ter filhos, para viver, sentir fome, ficar alegre, ficar triste, trabalhar. Precisamos de energia para tudo. E quem é que leva essa energia para o nosso dia a dia? Até para o seu humor, né? Quem leva essa energia para o dia a dia é a glicose e o oxigênio. Então, é isso que a gente tem que entender. Daí a importância de políticas públicas para garantir que o povo, sobretudo a população de mais baixa renda, tenha acesso a conhecimento e tenha acesso a remédios para impedir o avanço desse tipo de doença ou propor o tratamento, né? Então passa por uma situação muito maior do que só distribuir remédio, conscientização. Cadê no Brasil uma propaganda contra o uso excessivo de açúcar, gente? Não tem. E toda hora você vê na TV propaganda de chocolate, propaganda de doce. Para crianças você dá, muitas vezes, aí você promete um doce para ela fazer o que você quer, né? E você e as próprias crianças crescem sem saber o que é fruta. Devido à tamanha alienação que nós temos por comida, por exemplo, as frutas do cerrado não são apreciadas pelo goiano, né? Aqui a gente não conhece o caju, você não conhece a cagaita, você não conhece tantas outras frutas que nós temos no cerrado, jatobá, né? Talvez a fruta que você mais conhece do cerrado é a jabuticaba, mas mesmo assim não é uma primeira opção. Isso é cultural, gente. Isso é uma imposição da ideia capitalista sobre o processo de aculturação dos povos. Então,
nós podemos entender que para que isso tudo aconteça, para que essa energia aconteça, o açúcar que está no sangue, ele precisa passar para dentro da célula, né? E como o açúcar não consegue passar sozinho, o organismo utiliza de um transportador chamado insulina, que a Daniele falou aí. Então, através da insulina, o açúcar é transportado para dentro da célula, gerando energia, né? Então, a insulina representada por um caminhãozinho aí, né, que transporta a glicose, o açúcar, para dentro da célula. Nesta situação, eu tenho uma célula aí, e vem a insulina com a glicose e leva a glicose para dentro da célula, transformando isso em energia, o que nos dá a condição para sobrevivermos no nosso dia a dia, né? Então, nesta situação aí, assim a gente vai ter energia transportada para quê? Como a Daniele falou, o que é insulina? Né? A insulina, ela é uma substância que ela é produzida pelo organismo, produzido no pâncreas, como foi colocado, pelo organismo, e tem por finalidade colocar a glicose dentro da célula, para que essa possa produzir a energia necessária à vida. E quando o pâncreas começa a ficar muito desgastado pelo excesso de glicose, se esse caminhãozinho carregar muita carga, ele vai pifar o motor, ele vai estourar os pneus, ele vai estragar, e aí com a deteriorização do pâncreas, nós vamos ter que não tem como essa glicose e essa energia chegar na célula. E aí, como a Dani falou, ela acaba sendo eliminada por outras fontes, e a fonte principal é a urina. E aí, ela não começa a passar pela filtragem renal, e o sangue fica muito grosso, o excesso de glicose, que vai passar direto, esse excesso de glicose vai atuar entupindo veias, por isso dá o problema de circulação, né? Todo diabético tem problema de circulação. Todo diabético ele tem problema de circulação nas periferias. Olha, eu perdi um dedo que eu falei para vocês, que foi num acidente de carro normal, um Jeep que eu atravessei um rio, estava fazendo um passeio e saiu do outro lado, o Jeep apagou. Eu pedi para a pessoa que estava lá dentro dar uma partida e fui olhar e meu dedo estava debaixo de uma daquelas correias. A correia passou e tirou toda a pele do dedo, não decapitou o dedo, não decepou meu dedo, não. Mas quem disse que sarou? A dificuldade de cicatrização, o entupimento da retina, levando à cegueira, né? A paralisação dos rins, né? Então, isso vai desencadeando uma série de problemas que, com certeza, vão acabar levando a pessoa a óbito. Na verdade, ninguém morre de diabetes. As pessoas morrem de consequências das diabetes. Ou morrem, ou perdem muitas funções do organismo, ou perdem visão, ou são amputadas, né, gerando também até um grande gasto. Por isso, todo investimento para prevenir a diabetes é retorno para o Estado. Porque um trabalhador amputado não vai conseguir fazer uma atividade normal de trabalhadores. Então, se eu diminuo o meu gasto com esses trabalhadores, né, é uma forma de ter maior arrecadação, de ter mais salário, de ter mais consumo. Daí a necessidade de mais políticas públicas sobre isso. Então, e o que são as diabetes, né? E diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina. Ou seja, a pessoa vai enfraquecendo, gente.
Eu tive 2 momentos recentes com relação a essa produção de insulina. Como eu tomo insulina todos os dias e tomo remédio oral para controlar a minha diabetes. Quando eu tive Covid, ano passado, em julho do ano passado, felizmente, a minha Covid foi após a 4ª dose de vacina, né? Já tinha vacinado a 4ª dose, e aí eu tive Covid. Ela me parecia que não ia passar de um resfriado normal. Não tive pouca oxigenação, apenas uma tosse, uma febrezinha muito longe. Mas aí no meu 2º dia de Covid, como a Covid agiu no meu ponto mais fraco do meu corpo, diabetes. A média de glicose para uma pessoa saudável é de 90 miligramas, né? E a minha glicose chegou a 32, né? Então, desmaiei. Tive espasmos, não falava coisa com coisa, né? A oxigenação, a glicose, a energia foi desfalecendo total. Então, é uma doença muito perigosa, né? E sem a insulina, a glicose não entra na célula. Se a glicose não entra na célula, a fraqueza vem. O indivíduo não dá conta de caminhar, não dá conta de fazer o seu dia a dia, né? Então, enquanto as células morrem por falta de açúcar e energia, o sangue se transforma no melado, como eu falei. E aí esse sangue grosso, esse sangue melado, as veias finas da retina vão ser entupidas por ele, o que leva à cegueira. Os braços e as pernas também serão entupidas por ele, dificultando a circulação. Qualquer machucado por um acidente qualquer pode se transformar numa gangrena por causa da falta de circulação. A sensibilidade as pessoas perdem nas extremidades, nos dedos dos pés, principalmente, nos membros inferiores, são muito grandes. Então, enquanto as células morrem por falta de açúcar, o sangue se transforma num melado, porque o açúcar não está indo para a célula, o açúcar está indo para o sangue, né? Então, melado, cheio de glicose, que não pode entrar na célula, não tem como entrar na célula. E o corpo inteiro adoece, como eu falei, as consequências da diabetes estão aí, né? Eu disse, ninguém morre de diabetes, você morre das consequências que essa doença provoca em seu corpo. E, como eu disse agora mesmo, o pâncreas é o responsável pela produção de insulina. Tem aquele caminhãozinho do desenho ali atrás. O pâncreas estragou, meu filho, aí não tem como renová-lo, né? Hoje já existe o transplante de pâncreas, que é a coisa mais radical. Existem alguns processos cirúrgicos, mas de revitalização dele não tem, né? Então, o pâncreas... Oi, pois não. Eu sei que é bem difícil, mas se um paciente que tem diabetes conseguir manter a glicemia dele controlada, a taxa de cicatrização dele vai se assemelhar de uma pessoa saudável, sadia? Normal, pessoa normal, entendeu? Só que o defeito da diabetes é que você estabiliza, mas você não cura. Diabetes não cura. Diabetes não tem cura ainda hoje. Então, eu até esqueci de falar para vocês estão fazendo perguntas aí, abram o microfone e façam, tá, pessoal? Eu não fico parando para olhar, não. Depois, no final da aula, que eu vou olhar as perguntas. Mas a pessoa vive normal, com a taxa controlada. É possível controlar como? Alguns casos só mudando os hábitos alimentares e praticando exercício. Outros casos com remédios orais, né? A gente já tem aí
antidiabéticos orais, e outros casos tomando insulina diária, quando são os casos mais extremos. Então, dá para levar uma vida extremamente normal, mantendo a qualidade de vida e a qualidade dos alimentos. E aí a pessoa se esbarra muito na questão cultural, né? Quando ela é cerceada de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa. Vocês já observaram, apesar de vocês estarem muito jovens, não estarem bebendo, quando você estiver na fase adulta, cara, você vai numa festa de um amigo, a pressão para você beber é tão grande que as pessoas começam bebendo para se identificarem como grupo. Na verdade, é isso. Então, a gente tem muito um comportamento errado, mas se manter as taxas controladas, se conseguir manter, dá para manter com exercício, dependendo do grau da diabetes, e alimentação saudável, dá para manter tomando remédios constantemente, dá para manter tomando insulina, mas é tudo feito de uma combinação, né? Só o remédio não tem como melhorar isso aí, tem que ter uma Rocha, combinação. Oi. só um adendo aí, porque a frase temática puxa para a ideia de prevenção, né? Sim, de Então, para prevenção. vocês não esquecerem aí, beleza, se a gente já tem uma consequência, e você coloca aí essa consequência como argumento, vamos resolver. Mas a gente trabalhar essa ideia de como prevenir, como evitar, então, né, que tantas pessoas, crianças, inclusive, desenvolvam diabetes. Eu não sei, eu sou muito ignorante disso, aí você explica para a gente, por favor, mas, sim, a gente tem hábitos que podem levar a isso, e também tem uma questão genética já, também, Rocha? Existe uma questão genética porque nós temos vários tipos de diabetes, a tipo 1, a tipo 2, a diabetes gestacional, né? E a diabetes tipo 1 é mais por uma questão genética, né? Ela também pode ser herdada dos pais e essa é a mais agressiva, vamos dizer assim, porque a criança, apesar de estar jovem, está comparando com o caminhãozinho que nós fizemos, com a máquina toda nova, né, ela já nasce com problema de pâncreas, né? Então, desde de criança, elas estão submetidas a esses tratamentos, como aplicação de insulina todos os dias, aparelhos que disparam insulina na pessoa, mudança de comportamento. É difícil para uma criança você impedir que ela ingira açúcar, né, ingestão de açúcar, de chocolate, de açúcar, sendo que ela vê todos os coleguinhas aí. E aí, Jéssica, falando de política pública aí, isso tem que ir até para a escola. As escolas têm que ter um cardápio na sua cantina saudável. Um cardápio saudável na sua cantina. Você já viu na cantina da sua escola o que você tem lá para você comprar? É coxinha, e você vai se alimentar às 9h30, 10 horas da manhã, de coxinha, de quibe, disco de carne. Você vai alimentar de A velha e boa Coca-Cola. a velha e boa Coca-Cola, empadinha. O trigo está presente em tudo ali, o trigo é carboidrato. E, né? Rocha, é porque eu vou ter que sair agora, gente. Então, esse Sim. tema eu achei ele bom demais, de verdade. Se a gente pensar também, que eu acho que é uma conexão para a gente fazer já desde os primeiros textos agora, pensar que um argumento ele pode servir para vários temas, né? Então, se a gente fala, por exemplo, do alto custo de produtos mais saudáveis, que todos os produtos que a gente come industrializados têm açúcar, porque o açúcar tem vários nomes, então, às vezes, você está comendo uma coisa lá do supermercado que você acha que é saudável e não é. Né, esse não reconhecimento desses nomes, essa falta de informação, tudo isso dá para trabalhar também dentro de um tema sobre obesidade, sobre soberania alimentar, né? Então, assim, comecem a fazer o caderninho de argumentos. Esse argumento aqui, ele cabe em 10 temas. E aí você vai ter argumentos coringas e bons para aqueles temas, né? Sim, esse tema aqui, ele em reeducação alimentar, como a Jéssica falou aí, né? Escola, né, gente, ensinando na prática, os professores de química ensinar na prática, exigir, já temos leis aí que
que tentam simplificar rótulos dos produtos que a gente consome, porque você pega um rótulo lá, tem 0,3 de bromepato de potássio, eu sei lá o que é isso, cara. Os rótulos pensam que todo mundo é um químico. E é isso que o capitalismo quer. Nós temos lobby da Fiesp com relação à mudança de rótulos. O cara quer colocar rótulo extremamente técnico para que as pessoas não saibam o que estão consumindo. Né? Para transgênicos, para produtos com excesso de açúcar. Né? Então, a gente você pode, como a Jéssica falou, pegar esses argumentos aqui dessa diabetes, dessa aula de diabetes, que ela vai encaixar em qualquer outro tipo de tema que ela citou aí. Né? Então, é isso. Quando o pâncreas pifa, então, né, a gente tem aí a diabetes. E não se iluda, né? Olha aqui, o que tem açúcar que a gente come no dia a dia? Batata. Apesar de você comer batata bem salgada, aí vai dar outro problema que é pressão alta, né? Arroz, vira glicose no seu sangue. Pão, macarrão, biscoito, farofa, pizza, doce, sorvete, chopp, vinho, cerveja, cachaça. Não é difícil, gente, não é difícil um diabético sobreviver nesse país, onde tudo isso aqui é ofertado a todo momento. Tudo isso aí virou parte da nossa cultura alimentar, né? Então, quem tenta diminuir a ingestão disso fica até deslocado socialmente. Dependendo do seu círculo de amizade, você é chamado de chato. Quem quer ser saudável, quem é chamado de chato. Né? Então, o pâncreas ele deixa de produzir insulina por isso. Porque ele cansa. Lembra que eu falei? O caminhãozinho estraga. Ele trabalha muito. Então, ele cansa. E aí ele vai parar de produzir insulina. Né? Então, o que a gente espera que o indivíduo? Espera que o indivíduo praticar exercício físico para ajudar a consumir a glicose consumida, né, utilizada por ele. Exercício físico, sociedade sedentária. Então, primeira proposta de intervenção: incentivar jovens e adultos a exercícios físicos. Vamos pegar isso aqui para transporte? Construção de ciclovias. Goiânia é uma cidade plana. Cadê as ciclovias dessa cidade, gente? Você vai entrar no trânsito de bicicleta para você deslocar 4, 5 quilômetros até o seu trabalho, só aí no dia a dia você pedalaria 12 quilômetros e ir e voltar. Uma atividade física que diminuiria o gasto com saúde, o gasto com farmácia popular, o gasto com remédio, o gasto com a doença, com o tratamento, com tudo. Né? Então, praticar exercício. Sim. Até combustível, né, Rocha? E até combustível, né? Sem dúvida alguma. É o exercício físico para ajudar aí na glicose. Né? E outra coisa, o sobrepeso, né? O sobrepeso também é um grande causador da diabetes, né, que poderia ser amenizado com exercício físico. A gente sabe que cada pessoa, sobrepeso, a gente está falando aqui por questão de saúde, viu, gente? A gente não está falando aqui de um modelo pré-estabelecido por uma sociedade capitalista, né, uma sociedade individualista que cria um modelo Barbie, né, e um modelo Conan para os homens e modelo Barbie para as mulheres. A gente não está falando disso, a gente está falando que existem pessoas que têm sobrepeso e ainda se mantêm saudáveis. Né? Mas então, uma questão do sobrepeso, ela leva também à produção, à questão da diabetes. Né? Então, conforme
vamos engordando, são necessárias quantias maiores de insulina para colocar dentro da célula. É física. Eu tenho mais peso para carregar, eu tenho mais peso para o meu dia a dia, para levantar, sentar, correr, andar atrás, dar aula, escrever, ler. Eu preciso de mais insulina. E eu vou sobrecarregar o caminhãozinho. Então, a proposta de intervenção pode passar também de política pública de incentivo a exercícios físicos. Não adianta criar parque igual a prefeitura faz em Goiânia ou em Goiás. Vai lá e cria um parque, põe uma academia ao ar livre se não incentiva as pessoas, se não tem uma educação que incentive as pessoas. Na sua escola, gente, venhamos e convenhamos, a maioria de vocês, por exemplo, está fazendo o 3º ano do ensino médio. Na maioria das escolas do ensino médio de Goiânia, você não tem a disciplina educação física. Você faz trabalho para ter a nota de educação física, você não tem atividade, porque a sociedade põe você num banco, vai lá, ó, senta no banco, estuda, como se você não precisasse de atividade física, justamente para ter uma capacidade maior de concentração, para ter uma noite maior de um sono de uma forma mais saudável, né? Então, com o sobrepeso, você precisa de mais energia e carrega mais o caminhãozinho. Uma hora ele para, né? Então tem que tomar cuidado com Professor, isso também. Oi. além da insulina, o pâncreas também produz o glucagon, certo? Sim, E certo. eu queria saber qual que é a diferença dos dois e o que eles interferem. A insulina, ela leva a glicose para dentro das células, né? E já a outra substância, o glucarbono, ela serve para levar esse elemento gasoso para o corpo de maneira geral, né? E esse elemento aí, ele vai trazer, vai tentar, e aí eu estou levando carbono, tentando levar carbono para dentro da célula, que ela deveria ter energia e oxigênio, você entendeu? Então vai piorar ainda mais a situação, né? Então vai piorar mais a situação da questão da diabetes. Rocha, só rapidinho, outro efeito também, para quem perguntou e eu não vi, do glucagon, é meio que o contrário da insulina. Eu estava lendo sobre isso, então a insulina ela leva a glicose para a célula e o glucagon, quando precisa equilibrar, ele volta, né? Mas aí, com todo respeito, né? Eu não sou da área de biologia. Aí teria que ver com o professor de biologia qual que seria a função, a funcionalidade, e no caso o glucagon ele não é suficiente para reverter o caso de diabetes, né? Então, ele tenta equilibrar as coisas, mas aí essa é a função básica. Uma é meio que um funciona em oposto ao outro, mas agora o porquê aí eu não conseguiria aprofundar, tá? Um é o caminhãozinho, o outro é um carrinho de mão, né? Vamos dizer assim, na hora de entregar. Oi, pois não. Eu estudei que o glucagon, ele serve principalmente para impedir que a pessoa tenha hipoglicemias noturnas, porque de noite tem muitos hormônios trabalhando, então pode ter hipoglicemia, aí ele impede. Hipoglicemia noturna é a principal causa. Hipoglicemia, viu, gente? Que é a queda total da glicose no corpo, né? Baixou de 40, a pessoa já entra em coma. E muitos comas não é reversível, né? Vai morrendo ali no aparelho, na máquina, até que tem que desligar o aparelho. Então, mas também com a deficiência do pâncreas, entra em deficiência essa parte também dele, né? E ele não consegue repor essa insulina necessária. Então, o diabético tem que tomar cuidado com isso aí, que dieta extrema também pode levar à hipoglicemia. E só uma curiosidade, Rocha, que eu li, eu gostei muito desse tema, então eu estava lendo algumas coisas, eu li também que
Um dos fatores que tem levado ao aumento de diabetes aqui no Brasil é o maior consumo da maconha, porque o uso regular, né, da cannabis faz com que as pessoas, parece que estimula, eu não vou saber explicar o efeito biológico, né, mas estimula, é como se criasse uma predisposição à pré-diabetes. Vou ter que parar, então. Brincadeira, pessoal. Minha condição de vida não me permite esses regalos. Mas, enfim, é um argumento interessante e, assim, super diferenciado. E eu li ele, achei ele do nada no artigo e quis trazer para vocês. Pois é, que eu não sabia dessa também, não, da maconha relacionada à diabetes, né? Você viu que tudo que é comida gostosa, tudo que é bom causa diabetes. Ô, mundão sem fronteira, né? Como é que é o ditado? Tudo que eu gosto, como é que é? Engorda, faz mal, mata. Tudo que eu gosto, como é que é? Faz mal ou engorda, né? Proibido. É proibido. É um negócio assim, é proibido, faz mal ou engorda. Bem lembrado. Então, pessoal, ó, começa a qualidade de vida, né, quando a gente faz as 3 piores escolhas. A diabetes fica ali do seu lado aguardando você fazer essas piores escolhas, engordar. A gente sabe que ninguém escolhe engordar, né? Tem a questão de DNA, tem a questão genética, tem a questão, várias outras questões, mas, como nós dissemos, a pessoa acima do peso, o caminhãozinho que leva ali a glicose para a célula vai ficar sobrecarregado. Não fazer atividade física, esta é uma opção minha. Isso aí eu posso ter uma opção de fazer ou não fazer. E quando eu não faço, e não tem esse negócio que eu não tenho dinheiro para pagar a academia. A melhor atividade física para a questão da diabetes aqui é caminhada, né? Nem que você não tem tempo, desce 2 pontos antes do seu trabalho, embarca no ônibus 2 pontos após, vai caminhando um pedaço do... Existem várias formas, gente. Políticas públicas para isso aí. Como eu falei, construções de parques. Goiânia está cheio de parques, é política pública da prefeitura, cheio de parques, cheio de jardins para que as pessoas possam caminhar, para que as pessoas possam exercitar. A política pública de Goiânia é fazer academias ao ar livre, é colocar esses aparelhos semelhantes aos que tem em academia ao ar livre. Então, não fazer atividade física é uma escolha, e é uma escolha muito ruim, né? Se alimentar de forma inadequada, isso também é uma escolha. É uma escolha sua porque você não teve uma educação, você se acostumou com um tipo, não teve uma educação ligada a uma cultura saudável, você se acostumou, por exemplo, imagine uma criança indígena, que ela vai lá, quebra um coco e pega aquele coró branco, lindo, maravilhoso, e joga ali dentro. Você fala, cara, questão cultural. Né? Questão cultural, você não come... vou fazer uma comparação absurda. Você não come barata, mas você come camarão. Né? Você já viu o que serve o camarão? Que é muito pior. E salsicha. Com Eu parei de comer salsicha. salsicha. Salsicha é péssimo. Ai, gente, Eu parei de comer salsicha quando eu vi o primeiro vídeo de como é produzida uma salsicha. Né? Eu tento evitar o máximo possível. Então, é uma questão cultural, né? Se alimentar de forma inadequada. Né? Então, o que a gente pode falar da questão da alimentação também? É uma questão de educação, políticas públicas, dentro da própria escola, acostuma famílias, junto com a família e escola, acostumando as crianças a se alimentar de forma saudável, exigindo que as escolas tenham um cardápio, pelo menos 3 vezes na semana, um cardápio saudável para poder
servir para os seus alunos que a gente tem uma cantina com coisa saudável. E até que a criança se acostume, no dia que é coisa saudável, não pode vender bolo, não pode vender pão de queijo, não pode vender salgado. Vende fruta, vende verdura, vende qualquer outra coisa ali que seja saudável, entendeu? Ô, Sim. Rocha, vamos longe, não. Na sala dos professores, né? Sim, Na sala com dos certeza. professores. Sala Esse dos debate já é professores. errado, né? A sala dos professores você não acha nenhum café sem açúcar, é o café melado, né? Então, não tem isso aí. Então, através dos anos e dos erros, né, a diabetes vai se instalando, vai aumentando no sangue. A sua capacidade de colocar glicose dentro da célula vai diminuindo, até que o pâncreas não funciona mais. E aí, nesse momento, o que aumenta no sangue é a glicose, que não vai para a célula, mas começa a correr no sangue. E aí, seu sangue começa a ficar grosso, melado, vai levar várias consequências disso aí. Então, e a diabetes, depois que ela se instala, não é uma doença que você sente imediatamente, é ao longo dos anos, e ela vem lenta, e ela vem silenciosa. Quando você vê, o caos já está instalado. É uma doença que mata silenciosamente, né? Então, a diabetes fica aí durante longos anos nos espreitamos, né? Então, a gente cria um monstro sem dar conta do que nós estamos fazendo, apenas com os nossos hábitos. Basicamente, a diabetes se instala por causa dos nossos hábitos, tanto hábitos ligados à alimentação, quanto hábitos do cotidiano. É uma doença do cotidiano, por isso no começo da aula eu falei da tamanha proliferação dessa diabetes já no século XXI, né? Então, tem vários tipos de diabetes. A tipo 1, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, esse é tipo 1. É mais essa que é passada, essa é mais a diabetes das crianças. A tipo 2 é mais a diabetes do comportamento, né? As células são resistentes à ação da insulina. A diabetes gestacional, ela ocorre durante a gravidez, ela pode se instalar definitivamente, ou após o período da gravidez, o pâncreas volta a produzir insulina, mas sempre deixa uma luz amarela ali de alerta. E a diabetes também está associada a outras patologias, né? Como, por exemplo, doenças do alcoolismo, uso de certos medicamentos. A farmácia do mundo ocidental é isso, ela cria um remédio para uma coisa, mas a consequência do uso desse remédio são outras totalmente diferentes, né? O que traz ali como consequência. Então, tem como evitar? Nós já falamos que sim, né? Fazendo as escolhas certas. Lembra do início da aula, fazendo as escolhas certas. E aí a gente vai falar de políticas públicas que incentivem as escolhas certas, gente. Políticas públicas que incentivem as pessoas a se alimentarem de forma mais saudável. Políticas públicas que incentivem as pessoas a se exercitarem. Ou políticas públicas que forneçam para as pessoas que já estão com essa miséria no sangue, que já estão com essa situação, que elas possam realizar um tratamento para melhorar sua qualidade de vida. Então, são os três tipos. Que Sim. me remete também, Rocha, é o fato de que, bom, dentro dessa lógica neoliberal que o Brasil vive, né, o Brasil que é um país aí agroexportador, eu vejo muita gente, às vezes, levantando a bandeira do discurso mas o agro, ele alimenta o Brasil, e, na verdade, não é bem assim, né, a gente não come soja.
Então, esses alimentos saudáveis, alimentos de verdade, que chegam nas nossas prateleiras, eles são fornecidos pelo pequeno, pelo médio produtor. E se essas pessoas não têm incentivo para produzir, para ganhar dinheiro vendendo esses alimentos, se o que dá dinheiro é só a soja, é só o milho, é só a exportação, como é que vai ficar a gente, né? A gente vai comer o quê? O que vai restar para a gente são as coisas condimentadas, são as coisas industrializadas, ultraprocessadas, porque a comida de verdade fica cara, que não tem incentivo, né? Com certeza, o consumo seria maior, o que aumentaria a procura, né? E aí aumentaria os preços. Bem lembrado nessa questão aí. Do incentivo à agricultura. A agricultura aumenta também. Aí, pessoal, a forma de mais moderna que nós temos, mais moderna não, que a mais moderna foi desenvolvida esta semana, sabe por quem? Pesquisadores daquela maldita UFG. Né? Os pesquisadores da UFG, nesta semana passada, anunciaram e patentearam uma forma de medir a glicose no corpo pela lágrima. Eu não sei o que é mais fácil, você furar um dedinho ou chorar, né? Mas pode ser medido agora pela lágrima. Ultimamente chorar tá fácil, viu? Chorar tá fácil. Chorar tá fácil. E isso aí, pessoal, isso aí leva milhares de pessoas, milhões de pessoas, o medo de fazer um furinho desse todos os dias ou constantemente, né? Com o tempo se acostuma, gente. Se acostumou com tanta coisa aí, né? E para as crianças, elas estão se tornando diabéticas por causa dessa relação comportamental, por causa dessa globalização, por causa desse desenvolvimento técnico-científico. E é onde você vê a vovó dizendo, ó, no meu tempo, criança brincava na rua, corria atrás de bola. Hoje a criança, com 3, 4 anos, já está com o celular na mão, gente. Eu tenho uma sobrinha que ganhou o primeiro celular com 3 anos de idade. Ela gosta. Ela gosta de mexer aí no YouTube, ela gosta de ver desenho, e ela me deixa quieta. Né? Então, isso vai desenvolvendo um hábito de sedentarismo. Né? As crianças, o sedentarismo leva ao ganho de peso, e o sedentarismo leva o consumo de alimentos industrializados. Alimento industrializado. Você come um alimento todos os dias. Primeiro, quando você vai comer um sanduíche, a maioria das pessoas não come sanduíche sem ketchup. Ketchup é feito com várias e várias gramas de açúcar, né, gente? Para dar o tom agridoce. Então, tudo que você está comendo ali, essa glicose está agindo no seu corpo. E aí, a Daniela falou dessa lei, né? A Lei 10.782, de 9 de março de 2001, é uma lei federal que ela define diretrizes para uma política de prevenção, que é o tema da nossa aula. Existe uma política de prevenção. Então, o que você tem que fazer ao falar na sua proposta de intervenção? Não é a criação de uma nova lei. A lei já existe, né? Que o Estado, nas suas 3 esferas, federal, municipal e estadual, deve ter uma política de prevenção à diabetes. E essa política tem que ser de ação integral. Né? E essa ação integral ela passa pela educação, pelo incentivo à mudança de hábitos, pela atividade física e pelo fornecimento totalmente gratuito pelo SUS. Inclusive, em Goiânia, eu acho que ainda está para ser inaugurado o Hospital do Diabético. É uma verba que foi trazida pelo senador Jorge Cajuru, que, na sua vida, foi uma extrema vítima dessa doença. Né? O senador de Goiás, Jorge Cajuru, conseguiu verbas para criar um hospital exclusivamente para o tratamento da diabetes. Então, nós temos aí já as leis.
E o SUS é obrigação do SUS, gente. É política pública federal que é imposto aos estados e aos municípios. Quanto o governo, por exemplo, a prefeitura, ela fornece remédios para diabéticos, desde que cadastrados, desde que legalizados, desde que apresentando as receitas, né? Então, o diabético, ele tem direito de receber do SUS a medicação para controle. Só que o SUS, ele paga as medicações mais baratas. Muitas vezes o tratamento pelas mais baratas estão até ultrapassadas. Uma ampolinha de insulina que dá em média, para um diabético já antigo como eu, dá em média para utilização de uma semana, está custando em torno de 300 a 400 reais. Então, essa insulina, né, nesse preço aí, a de última geração, é que realmente trata, e a gente já tem remédios que são criados para diabetes que as pessoas estão usando para outra coisa, né? Tem até duas injeções aí que chegou no Brasil recentemente que você aplica e a pessoa começa a perder peso, muito peso. Então, está sendo usado mais em clínica de estética do que é recomendado para diabéticos. Uma acaba custando aí quase 2.000 ou mais de 2.000 reais, não sei. Então, o diabético, ele tem o direito de receber remédios do SUS, de receber o aparelhinho que mede, de receber as lancetas, aquela que se você põe o sangue, introduz no aparelho para ele medir a glicose. Ele tem direito de receber os remédios receitados pelo médico. Então, já existe uma política pública. É intensificar essa política pública. É exigir que as autoridades intensifiquem essa política pública, né? Os diabéticos têm o direito de receber pelo SUS esse medicamento, né? Materiais, participar da educação, diabéticos têm o direito de participar de palestras promovidas pelo poder público, para explicar como funciona a doença, para inteirá-los, para tentar palestra, para tentar mudar o cotidiano, né, mudar a qualidade de vida. Então, essas palestras têm que ser promovidas pelo SUS, nos postos de saúde, principalmente. Nós já temos associações de diabéticos pelo Brasil inteiro, cada cidade tem a sua, algumas cidades com várias, né? Então, isso tudo passa também pela falta de conhecimento, né? E ela é um problema de saúde pública, né? Porque ela é considerada um sério problema de saúde pública, porque ela desencadeia vários tipos de problema, várias outras doenças, né? Ela é comprovada porque ela é um problema de saúde pública, porque quando se busca as informações sobre isso aí, né, no site que trazem essas informações, o diabetes mellitus, que é o DM, é considerado o grupo heterogêneo de distúrbios. É uma doença que causa mais distúrbios. Você chega numa clínica, como o Hospital Pan-Americano, uma clínica de olhos, clínica da visão, primeira coisa que eles perguntam, como é que está a diabetes? Tem diabetes? Seu problema de visão? Você já pensou numa cura para essa diabetes? O quanto a indústria farmacêutica perderia de remédios não só para diabetes? Né? Vamos lançar a teoria da conspiração aqui. Será que a indústria farmacêutica está realmente interessada em curar uma doença que no século XXI não tem cura? Né? Fica aí uma interrogação.